Tô até com medo de fazer esse vídeo, acho que vai irritar todo mundo. Pra mim, Arcane 1 é uma das melhores animações ocidentais já feitas, se não a melhor. Mas esse ato 2 da Season 2 tem muitos problemas, ao mesmo tempo que trouxe momentos impactantes e importantes. Por isso, em todo lugar, vejo discussões enormes sobre se tá bom ou ruim. E nesse vídeo vou tentar te explicar os hacks que os produtores e roteiristas usaram para fazer tantas pessoas adorarem o ato 2, mas também mostrar os motivos para algumas pessoas terem odiado. Vou começar com todos os meus elogios, para depois focar nas críticas, porque o negócio vai ser doido. A presença do Singed é ótima, parece que ele ainda é um resquício da primeira temporada em questão de qualidade. Todas suas ações e falas são impactantes e com muitos significados, movendo a trama, apresentando o personagem, demonstrando sua inteligência e possuindo paralelos temáticos. Sem a necessidade do diálogo jogar tudo na sua cara, como vamos comentar mais pra frente. Por exemplo, ele vai na manifestação pra ser preso, chama a besta e se prende na cela. Tudo isso pra mostrar sua capacidade pra Ambessa e ter financiamento pros seus planos. Tudo isso é demonstrado por suas atitudes e pela forma que ele fala, e não com ele dizendo pro espectador que quer isso ou aquilo. Os paralelos também são legais, ele quer derrotar a morte para salvar sua filha, mas no processo macula a vida de todas as formas, inclusive transformando o pai de 2 filhas em um monstro. Coisa que ele também se transformou e vai piorar ainda mais. Ao se encontrar com Victor, eles representam inicialmente 2 formas de enxergar o mundo e o impacto que eles têm neles, inclusive influenciando a mudança do Victor para um outro caminho após a invasão de Noxus. Fora que fica entendido que ele que espetou Vander com aquele objeto, que deixou a besta furiosa. A gente vê até um shot dele em pé. Sempre que ele tá em tela eu me divirto e fico curioso pra ver o que acontecerá. Por mais que ele possa ser muito conveniente pra história andar, você sente que existe um arco de história ali, enquanto outros personagens acabam ficando mais rasos mesmo, como a Sevika, a Isha e outros aí. E pera, não me mata, já vou comentar sobre isso. As cenas de ação continuam legais, e a produção em geral ajuda muito a tudo ser destacado positivamente. Mesmo que, hipoteticamente, uma história horrorosa fosse contada nesse estilo, seria muito fácil de tolerar, pois é um nível de produção audiovisual absurdo, que faz o seu trabalho de elevar a história que está apresentando. Gostei muito da cena da Ambessa com a Jinx na prisão, a tensão ficou lá no alto, ela vai perceber ou não? O corte pro olho, pra arma, a luz vermelha do ambiente, a quebra com carimbo, tudo muito bem dirigido. E a aproximação em pancadaria com a fera trouxe aquele ápice de ação que o episódio precisava, sendo uma ameaça que sempre se aproximava e diminuía o tempo que os personagens tinham pra cumprir seus objetivos. Essa é uma técnica muito boa pra gerar engajamento do público. Ficamos pensando, vai, rápido, o tempo tá acabando, e ficamos angustiados conforme sentimos que haverá uma colisão catastrófica. A leitura da carta do Vander ou Vender, seguida pela luta da Vi com ele e então suas memórias, também são sensacionais. É um marcador importante pro arco da Vi. Ela iria acreditar na Jinx ou não? Isso é representado por uma ação física em um momento de alto nível de perigo. Se ela acreditar e não reagir, ela pode morrer. E se ela não acreditar e lutar, a relação dela com a irmã, que já estava perdida, nunca mais voltaria. E bem, vamos comentar a relação das duas daqui a pouco. Ou ela morreria, ou a irmã, metaforicamente aqui, né? E ela escolheu a chance de perder a própria vida e acreditar uma última vez. Esse tipo de risco, que ainda vem de uma ação carregada emocionalmente depois de tudo que vimos elas passarem, gera muita reação do espectador. Ainda mais com a recompensa de vermos o passado, descobrirmos quem é a mãe das garotas e tudo mais. Cena inclusive que é muito boa e, novamente, parece que veio direto da primeira temporada em relação à qualidade de diálogo. O abraço também é muito importante, mas a frase da Vi, tá esperando o quê? Ele é seu pai também? É tão... pô, me tirou do clima. Pra muitos pode ser emocionante, mas como eu trabalho na área, consigo ver a intenção descarada de criar uma frase de efeito e tentar forçar uma reação exagerada de quem tá assistindo, sendo que o silêncio falaria mais que 1000 palavras ali. Ainda mais depois de tudo que aconteceu. O psicológico da Vi ali não deveria estar pronto pra soltar uma frase de efeito assim. Imagina a confusão de emoções, adrenalina, quase morrer. Ficou bem artificial. Isso significa que você é proibido de gostar? Claro que não. Essas técnicas são chamadas de manipulação emocional por um motivo, né? Porque elas realmente funcionam. Cada um tem uma sensibilidade diferente e interesse emocional em coisas diferentes. Por exemplo, se você tem alguma questão com família, especificamente questões paternas, essa cena vai te quebrar, não importa o que os escritores façam ou o que eu diga. Aqui eu só tô tentando ver de uma forma mais fria, visto que eu sei que os roteiristas conseguem fazer melhor. E quem sabe isso não ajude algumas pessoas a entenderem por que não curtiram muito. Mas
Mas, como disse, as críticas ficarão mais pra frente. Outra parte legal é que o episódio 6 começa com cenas do final dele, após o Jace explodir o Victor. Isso pode representar talvez uma percepção de tempo diferenciada que o Victor tem, devido ao que vimos dele naquele espaço etéreo, ou pode ser um presságio para o tema de tempo, que pode vir a ser relevante na obra devido à presença do Echo, que tem o poder de voltar no tempo. Na real, toda a parte do Victor no espaço é muito legal, seja o visual abstrato de cair o queixo, as transições de cena ou o próprio diálogo dele. São muitas informações interessantes sendo entregue de uma forma que move a trama, e nos dá contexto sobre quem esse personagem é agora. Além de criar um contraste enorme com o Jace. Afinal, ambos mexeram com o Arcano, mas um viu aberrações alienígenas, enquanto o outro tá no espaço celeste, que não parece ser tão assustador assim. Em geral, as cenas do Victor são muito boas também, e o uso do clipe musical enquanto ele trata o Vander foi um dos melhores da série inteira. Não só pelo fato de uma música ser algo abstrato e emocional, assim como memórias, mas também pela representação desse espaço interno do personagem, onde vemos as barreiras da fera e depois as memórias do homem aprisionado nela. Além da forma etérea que o Victor interage com tudo isso. Também serve pra fazer aquela passagem de tempo safada que a série tá abusando, mas aqui não tem como reclamar, é o uso ideal. Victor fica segurando sua engrenagem, que é um lado Hextech e um lado tocado pelo Arcano, e isso dá um toque legal, simbolizando sua divisão entre quem ele era e quem ele é, homem e máquina. O fato dele não ter tomado sua decisão ainda, pra que lado ele vai. Quando ele conversa com Singed falando sobre o paradoxo do conhecimento, ele passa o dedo no lado modificado pelo Arcano, enquanto fala sobre a vastidão do conhecimento. Talvez seja a tendência do lado que Victor gostaria de ir, ou quem sabe ele já sabia do que aconteceria, visto que ele fala de destino. No final do episódio, a engrenagem cai com o lado Arcano pra cima, o que já indica muita coisa, e temos até um monólogo do Victor pra acompanhar. São detalhes assim que vão incrementando demais a série, e sinto que tá faltando em muitos personagens agora. O episódio 6 acaba com uma sequência de momentos impactantes. Jace atira em Victor, o que faz com que todos do seu culto comecem a soltar um grito estridente bizarro, mostrando que por mais que tivesse um visual harmônico, havia algo de errado com a conversão que Victor fazia. Singed aproveita o tempo para tirar o Warwick de controle, e no meio de toda essa grande confusão, Isha decide se sacrificar fazendo algo bem parecido com o que a Powder fez no passado. E é aqui onde eles mais abusam do hack para fazer você não identificar nenhum problema. Visuais de cair o queixo, um ciclo de tentativa e falha sinistro, ou seja, os personagens parecem que vão conseguir algo, mas então uma tragédia acontece, eles resolvem, finalmente a família vai se unir, mas então algo pior ainda acontece e por aí vai. Além de tudo, esses momentos mudam drasticamente a direção da trama e trazem consequências permanentes para a história. E para entender parte do impacto que a Isha causou, precisamos estudar a personagem, e vamos fazer isso já já. Por mais que a história não tenha tido uma execução basicamente perfeita como foi Arcane 1, os momentos finais do Ato 2 trazem muitas dúvidas para a trama. Dúvidas positivas, curiosidade sobre tudo que vai acontecer e como vai acontecer. E isso vai ser o suficiente para muitas pessoas. Com certeza me animou também e me manteve interessado para ver o ato final. Por isso dá like no vídeo e se inscreve no canal, pô, olha só quantos elogios. Assim você será notificado quando a análise do ato 3 sair. Agora vamos ativar o modo analítico para compreender por que muitas pessoas estão criticando o ato 2. Novamente, a crítica dos clipes musicais apareceu com esse ato, e eu entendo elas. Enquanto alguns clipes são incríveis, como as memórias do Vander, outros são isso. Esse talvez tenha sido o pior clipe de Arcane até agora, principalmente pelo fato dele jogar a progressão narrativa da Caitlyn no lixo. Vimos o processo dela se tornar uma figura mais ameaçadora e rigorosa, mas esse clipe e a cena que veio depois dele não deixou o espectador ver as consequências dessa mudança e dessas atitudes. Tudo bem que ela é boazinha, isso não importa. O ponto é que não vemos a recompensa da preparação anterior, entende? Não vemos as ações da personagem, sua nova filosofia, nem momentos dela refletindo sobre isso, inquieta, sem saber se é a coisa certa. A cena dela sinistra é entregue em um shot do clipe, e a cena dela com dúvidas é entregue com ela levantando da cama com a ruivinha, e já vamos falar sobre isso. Não tivemos cenas que mostraram esse embate entre o que ela quer e o que ela precisa, entre a vontade dela de vingança e a necessidade de aceitar que a morte de sua mãe foi causada por uma bola de neve de erros do passado. Óbvio que ela não pode só deixar a Jinx embora e perdoar ela, porque além de matar a mãe da Caitlyn, ela também matou vários outros inocentes no ato 1, e fica implícito que continua fazendo isso aqui no ato 2, com a ruivinha falando que todas as aparições da Jinx deixam pessoas mortas. Mas sua vingança está destruindo tudo em seu caminho, ferindo cada vez mais o povo de Zaun, Piltover, ela mesma e as pessoas que gosta.
Então, quando vemos que a personagem basicamente regrediu em relação a onde ela estava anteriormente dentro do seu arco narrativo, fica uma sensação estranha, porque os fatos apresentados no clipe, dela comandando tudo e tal, simplesmente não tem peso dramático. Isso também vai se manifestar na relação dela com a Ambessa. O guarda noxiano fala: Ambessa confiava em você, isso será um golpe profundo. Mas não vemos essa relação das duas. Cadê as cenas mostrando a personagem em dúvida entre as questões políticas e as questões emocionais? Na real, parece ter mais cena da Caitlyn duvidando da Ambessa do que tendo algum tipo de relacionamento profundo com ela, como a cena da lareira, dela encontrando o Singed, até o próprio presságio dela treinando com a Noxiana, onde a ataca pelas costas. Então, quando temos a Caitlyn indo pro lado da Vi de novo, tudo só fica meio estranho. Parece que os acontecimentos não serviram pra nada, não desenvolveram a Caitlyn em nada. Ela não chegou em uma conclusão nova. Ela perceber que fez algo errado não tem peso, porque não vemos ela fazendo essas coisas. Nem vemos as consequências dessas coisas ruins no seu psicológico. Foi só a Vi falar Cupcake que a Caitlyn largou um exército, uma aliança com Noxus, todo o seu plano de dominação de Zaun e a morte da Jinx. A Caitlyn nesses 3 episódios foi bem prejudicada pelos roteiristas. E lembra do que eu falei sobre a determinação do arco dela acontecer no episódio 6 ou 7? Pois é, aconteceu no 6. No momento que ela decide trair a Ambessa, marcando um arco positivo. Isso não significa que ela vai perdoar a Jinx, mas sim que ela não vai abandonar os próprios princípios. Porém, esse é um ótimo exemplo de que técnica sozinha não faz nada. A execução é o que importa. E pra muita gente foi só sem impacto e rápido demais, como conversamos. Só que talvez tenha outra coisa que me deixou mais encucado, que é o relacionamento dela com a Ruivinha. Pra que serviu isso dentro da trama? Pra que serviu dar todo esse destaque pra personagem? É um negócio meio jogado, onde a personagem fala frases expositivas pra deixar bem claro pro espectador o que tá acontecendo. Ela teoricamente deveria servir como a parte boa da Caitlyn, que faz ela ficar em dúvida. Mas a Caitlyn já tá em dúvida. Aí temos cenas estranhas da Ruivinha chamando a Caitlyn de Ambessa e tal. Qual o fim que darão pra essa personagem? Realmente é um mistério e nada parece muito satisfatório. Claro que satisfatório depende de pessoa pra pessoa, mas eu espero muito de Arcane, e esse tipo de coisa é bem estranho vindo de uma obra como essa. Mas parece que são diversos caminhos de trama que não dão em lugar nenhum, diversas ideias que foram anotadas pelos roteiristas e que acabaram dentro da trama por algum motivo. O mesmo vale pro Mendigo do Escudo, ele foi descartado no meio do clipe da Vi, nem pra aparecer no clipe inteiro serviu. Por que ele foi relevante? O que ele impactou na Vi? Qual foi sua contribuição dramática? Nunca saberemos, pois tudo aconteceu em menos de 1 minuto. E olha, Arcane realmente gigante. No meu vídeo analisando o ato 1, eu zoei ele, chamando ele de Mendigo do Escudo, dizendo como é um personagem aleatório. E não é que apareceram fãs do Mendigo pra defender, dizendo que ele era um policial que perdeu alguém, que foi muito importante na invasão de Zaun no evento, protegendo várias pessoas. Sim, mas... e daí? Qual a relevância desse personagem? O que torna ele único e essencial nesses 6 episódios? Pois é, nada. O que ele faz, qualquer outro figurante poderia fazer. Por isso, a característica mais marcante dele é ser o Mendigo do Escudo. E não importa se ele é um mendigo ou não, porque isso é um artifício humorístico para fazer uma hipérbole dessa decisão estranha do roteiro. Mas acho que tá na hora de falar sobre Aisha. Logo depois da cena da Caitlyn, vemos a criança e Jinx juntas, e tudo que precisávamos saber sobre o que aconteceria na história é dito aqui. Isha representa o lado inocente de Jinx, ou seja, Isha é uma representação da Powder. Inclusive a personagem fala sobre seu antigo nome, o que deixa a conexão mais clara ainda. Perceba que, juntas, Jinx não quer mais sair destruindo tudo, ou começar uma rebelião, ela quer simplesmente ficar de boa. Quer viver a vida que nunca pôde, sendo uma irmã mais velha e finalmente não estando mais sozinha depois de ter perdido tudo. O fato da Isha ser muda intensifica muito mais isso, servindo como um espelho, onde Jinx fala as coisas pra si mesma. Esse conceito é bem legal, permitindo que entremos mais na cabeça da maluca e fazendo alguns paralelos legais. Perceba que Jinx, Vi e Caitlyn possuem esses personagens paralelos. Vi tem o Mendigo do Escudo, que é o pior trabalhado. Caitlyn tem a Ruivinha, que representa suas dúvidas, que só ficou forçado. E Jinx tem a Isha, tendo até momentos mais relevantes, como fingir ser a Jinx, que não gera nenhuma consequência na trama, porém cria uma contextualização legal além do clipe da música. E também anima o povo na praça, que apesar de não mudar a trama em si, visto que os Noxianos já iriam aparecer lá e ferrar com geral, é um ato simbólico. E ela é presa ali, o que de fato move a trama em uma direção importante. Como eu falei, a Isha representa as características boas da Jinx, e é o elo dela com o mundo. Tanto é que suas alucinações só voltam depois da Isha ser sequestrada. E podemos ver essa conexão com o mundo com o povo tocando na Jinx lá na prisão.
Foi uma construção interessante, uma pena que não vemos mais a relação dela se desenvolvendo de fato. Não vemos a mudança da Jinx genocida pra Jinx que só quer ficar de boa, mas é tolerável. O que acaba virando um problema é vermos tantas mudanças bruscas, que abandonam as preparações anteriores, criando a sensação de tudo tá acelerado, fazendo a gente pensar, mas ela já superou isso? Que algumas pessoas sentiram com vários personagens. A Aisha acaba não tendo um drama próprio, ela fica deslocada no meio da treta familiar da Jinx e da Vi, sendo mais uma representação de conceitos do que uma personagem de verdade. Desde o início, ela foi preparada como uma manipulação emocional, uma criança fofinha e inocente que transformou uma genocida em uma irmã mais velha. É uma âncora de empatia e simpatia, ajudando o espectador a nutrir um carinho extra pela Jinx, mesmo que ela tenha feito atos terríveis. Mas até onde isso poderia ir? Quanto mais tempo ela ficasse em tela, pior seria para a personagem. Por isso, a escolha óbvia era a sacrificar para representar a loucura final da Jinx. Seu lado inocente terminou de morrer, e ainda fez algo bem parecido com o que a Powder fez no passado, que é um detalhe legal. E funciona, a cena é muito bonita, mas as frases "nossa, você me lembra eu mesmo antigamente", "parece que eu estou usando óculos quando estou com você", e toda a dinâmica que já conversamos, deixava claro o destino da personagem. Olha, eu tava dentro da cena quando aconteceu. Morte, sacrifício, o último resquício de sanidade da Jinx, tudo isso ajuda você a curtir, ainda mais com as consequências possíveis do momento. Porém, quem não curtiu ou não se emocionou, provavelmente vai encontrar uma explicação nos motivos que eu citei. Agora vamos pra Vi, outra que foi sacaneada pelo roteiro. Ela tá totalmente perdida depois do final do ato 1, mas tudo isso é condensado em um clipe musical aqui, e nada acontece de verdade. Ela antes do clipe e depois do clipe são a mesma pessoa, agem da mesma forma, não há nenhum impacto emocional de fato. Pra que serviu toda essa forçação então, se não tem nenhuma mudança relevante pra personagem? Ela começa brava com a irmã, mas logo fica de boa, exatamente o mesmo tipo de comportamento que ela tinha antes. Temos a cena delas brigando no túnel, que é bem-vinda e ajuda a extravasar um pouco dessa tensão, mas não tivemos nenhuma cena que mostra o fato da Vi estar sozinha e de cabeça quente, e como seus próprios atos acabam a atrapalhando. Não gosto de fazer e se, mas a obra apontava claramente para uma direção de vermos a Vi rejeitar a aproximação de todos que ela gosta, até porque o clipe mostra isso rapidamente com o mendigo do escudo indo embora depois de tentar conversar com ela. Tem muita cara de que teríamos um desenvolvimento de personagem aqui, e apostaria que esse reencontro com a Jinx não iria acontecer da forma que rolou. Era um momento ideal para o mendigo servir de paralelo, assim como a Aisha é pra Jinx, dizer que ela deveria tentar uma última vez, visto que ela ainda tem a irmã, enquanto ele não pode fazer nada, porque quem amava morreu, ou algo assim. Outro ponto meio solto é a história da Mel. Ela ficou presa lá na Rosa Negra e em 5 minutos descobre como sair da prisão mental mágica? Achei bem forçado, pra ser sincero. Do nada ela se tornou super fodona com poderes mágicos porque é escolhida e sei que... e é sério? Ela parece ter sido inserida de forma bem abrupta como personagem relevante nessa parte aqui. Como se os escritores tivessem percebido que a Ambessa tirou todo o brilho dela e tivessem que dar um jeito de a manter relevante. A força dela como personagem era sua diplomacia, sua moral, e não ser a escolhida mágica. Toda a cena dela com a ilusão do seu irmão foi mais pra jogar informação na nossa cara, que ela é escolhida e sei que e tal, e enrolar a personagem presa lá dentro até que os escritores precisassem dela de novo. Mas seria um ótimo momento para desenvolver seus traumas familiares, sua relação conturbada com a mãe e como isso a afeta e muito mais. Também tivemos a volta súbita do Jayce e o seu surto, junto com o sumiço do Echo e do Heimerdinger. Aqui nem é um problema em si, tá claro que estão usando o valor de choque e mudanças drásticas como motivadores, e funciona. Mas são tantos pontos de trama diferentes sendo jogados no meio da história que alguns sentirão que só ficou uma bagunça. Apesar de tudo, isso é um problema menor em comparação aos demais que já citamos. Porém, eles mantêm essa sensação de que tudo foi feito sem o esmero que tinham, ou pelo menos o tempo. Por exemplo, a invasão da prisão. Ela é muito boa emocionalmente na parte da trama, então não tenho o que reclamar. Mas quem gosta de worldbuilding e verossimilhança vai pensar instantaneamente: ué, não tem nenhum protocolo de segurança? Nenhuma verificação de crachá? Podem simplesmente entrar sem problema nenhum na prisão de segurança máxima? E a fuga dos prisioneiros? Como aconteceu? Como saíram e enfrentaram centenas de guardas armados? A fera só chegou depois que eles foram embora.
Aí você tem que deixar a mentira da ficção superar sua necessidade de lógica, porque normalmente invasões e fugas de prisão em obras do tipo são mentirada pura. Acho que inclusive só guardas morreram pelo ataque da fera, parece que eles estavam com medo de fazer os rebeldes morrerem, fora um coitado lá que foi espancado, mas senti que só policiais de Piltover podiam morrer. Meio bobo isso, diminui o nível de profundidade emocional e do drama dos acontecimentos. Vander matou inocentes enquanto era uma fera, e aí, como as filhas dele vão reagir a tudo isso? Como lidarão com as consequências desses atos, das pessoas que podem odiar a criatura porque matou um ente querido? Mas não, ignore tudo isso, só policiais inocentes morreram, mas não tem problema, todos os policiais são malvados, hahaha. Esse é um problema bem chato da segunda temporada. Na primeira, todos os vilões tinham nuances. Todos que tomavam atos negativos tinham diversas camadas emocionais e políticas que deixava tudo mais interessante. E se fosse eu nessa situação, era bem legal. Isso era representado tanto em personagens individuais, como Silco, quanto em figurantes agindo em nome das autoridades, como o Conselho de Piltover. Agora todos são quase vilões de desenho animado. Muahaha, eu sou um policial que gosta de bater em mulher de cabelo azul. Sério isso? Funciona, mas não é Arcane 1, sabe? E eu já tô preparado pro povo me xingar pra defender a série queridinha deles. Mas não se enganem, eu também gosto de Arcane, e por isso que eu quero qualidade deles, porque eu sei que eles conseguem entregar. Independente do problema que gerou tudo isso, eu espero que no futuro, nas próximas séries e também no Ato 3, tudo se resolva da melhor forma possível. Eu não me sinto bem não gostando de Arcane. Teve gente falando que eu fiz a análise do Ato 1 de má vontade. Como assim? Em nenhum momento eu falei que tá errado você gostar ou desgostar da segunda temporada. Só tô tentando mostrar os motivos de alguém ter gostado e de alguém não ter gostado da mesma cena. Então, com tudo isso que elogiamos e criticamos, o Ato 2 é bom ou ruim? Ele é divisivo. Esse tipo de coisa acontece quando uma obra não usa tão bem as técnicas narrativas quanto poderia, e acaba criando espaço demais pro gosto e interesse de cada um, ou seja, roleta russa. Apesar disso, não podemos ignorar que a equipe soube organizar os elementos mais importantes para a trama. Mesmo que não tenha sido melhor para os personagens, eles trouxeram momentos que geraram mudanças e, por consequência, interesse de quem já está engajado. Inclusive, alguns considerarão esse o melhor ato exatamente pelas grandes mudanças explosivas que realmente chamam a atenção. E tem todo o polimento da camada da produção. Então eu mesmo fico dividido, achei muita coisa interessante, eu tô curioso pra saber o que vai acontecer depois. Mas ao mesmo tempo não dá pra negar os problemas de escrita que esse ato sofreu. E eu espero que a Riot receba o feedback da comunidade de braços abertos, pra que nas próximas produções eles deem melhores condições de trabalho pra quem tá fazendo. Mas e você, de que lado você tá? Ótimo ato ou muito fraco? Me diz aí nos comentários. Aproveita e dá like no vídeo, se inscreve no canal pra receber a análise do ato 3 e me apoie a partir de R$5 pra ver vídeos antecipados, lives exclusivas, vídeos exclusivos, área VIP no Discord e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Kairos Valentine, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Vulpes, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.